Nós vamos começar agora as orientações para o quarto dia. O verso para memorizar está em Isaías 43, 25. E a sugestão de hoje é você eliminar algumas palavras. Depois de falar, faça com que eles falem em pé, falem sentados, falem só as meninas, falem só os meninos. Você pode eliminar uma das palavras. Aí você pergunta, que palavra que eu eliminei? Você pode até colocar, quem sabe, um papel em cima, cortar. Eles vão falar, é apago. Você vai eliminando cada vez mais palavras, pecados e assim por diante. Fale às crianças que nós somos como essa folha branca. Nós somos lindos, criados por Deus. Mas o pecado, ele nos manchou, ele nos destruiu. E você pode amassar essa folha. Diga às crianças que as consequências do pecado são terríveis. Depois, peço que cada criança abra a sua folha de novo. E fale, olha, quando nós pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa e Ele esquece. Mas as consequências ficam. Por exemplo, se sua mãe disse a você, olha, não é para ir brincar com o fulano hoje. E se você for, você ficará de castigo. Você pode até pedir desculpas, perdão, mamãe, eu fui e lhe desobedeci, mas haverá consequência. Pergunte às crianças quais são as consequências de alguns erros que nós cometemos. Qual a consequência da mentira? Qual a consequência da desobediência? Você irá, nesse dia, falar com as crianças sobre um motivo muito especial de oração. Lembre novamente a elas que a oração é a forma de nos comunicarmos com Deus. Você pode até exemplificar que é a chave que abre o nosso acesso ao Senhor. E de dentro do baú hoje, você irá tirar a palavra perdão. E faça desse momento um momento muito significativo. Peça que as crianças orem pedindo perdão pelos próprios pecados. A história de hoje trata sobre uma pessoa que pediu perdão e fez 3 passos para tal. E Deus usou um despertador muito interessante. Você pode conversar com as crianças. Você sabe o que é um despertador? Quem sabe na sua cidade tem aqueles despertadores que você bate em cima para fazer aquele barulho, parar, aqueles digitais, quem sabe até mesmo o celular. E nesse momento você vai colocar, olha, o que vocês acham desse barulho de despertador? Vocês acordariam com esse barulho? O que você acha? Você gosta desse som? Ou você gosta desse? Você preferiria acordar com este som? Vá perguntando às crianças, como que você desperta? Quem que te acorda? É sua mãe? É seu pai? É sua vovó? Você já acorda sozinho? Deus usou um galo para despertar Pedro. Você pode usar um animal de plástico como esse, ou até mesmo você pode usar uma imagem impressa. Ia ser muito legal. Já pensou você conseguir levar um galo de verdade lá? E pergunte para as crianças, que personagem bíblico Deus usou um galo como despertador? Se elas não lembrarem da história bíblica de Pedro, você pode começar a dar dicas. Fale assim, crianças, quem foi o discípulo de Jesus que precisou ser despertado por um galo? Pergunte às crianças, quem foi usado por Satanás para negar a Cristo 3 vezes? E, consequentemente, elas vão lembrar de Pedro. Você pergunta, quem era Pedro? O que ele fazia? Lembre com os detalhes mais vívidos, aquele momento de tensão de Pedro ao ter negado Jesus, ao dizer que não o conhecia, ao usar palavras feias até mesmo. E pergunte às crianças, quantas vezes Pedro negou a Jesus? 1. Foi só 1? Não. 2. Foram só 2? Não. 3 vezes Pedro negou a Jesus. Mas da mesma forma como ele negou, ele também se arrependeu. E foram 3 os passos para o arrependimento. Começou tudo com um arrependimento genuíno. Depois, ele orou
e confessou o pecado. E ele pediu perdão a Deus. Você pode mostrar como funciona o perdão com uma caixa dessa, que a nossa equipe colocou aqui. Você irá fazer uma caixa com fundo falso. Você pode colocar um fundo como este, ou se você achar muito complexo, você pode até mesmo colocar um envelope aqui. No fundo da caixa, devem ter corações brancos. Você vai colocar o fundo falso e você vai ter também corações da cor preta. E você vai dizendo, olha, crianças, o pecado ele é terrível, ele nos faz sentir mal. E nós vamos ficando cada vez mais emaranhados. E você vai colocando os corações aqui dentro. E você vai falando sobre tudo o que aconteceu na vida de Pedro, como ele se sentiu mal, como ele ficou arrasado de ter traído seu grande amigo. Depois de você colocar tudo, você pode falar, mas Pedro, ele seguiu os 3 passos. Ele pediu perdão, ele se arrependeu e ele confessou o seu pecado. E Jesus o perdoou, ele transformou o seu coração. E desse momento, você tem que dar um jeito de, ao abrir a caixa, esconder o fundo falso e de dentro, tirar somente os corações brancos. E falar, olha, crianças, é isso que Jesus faz com o nosso coração. Ele nos transforma, ele faz com que o nosso coração fique novinho em folha. Depois que nós nos arrependemos, nós confessamos e pedimos perdão, o Senhor nos perdoa e esquece daquilo que fizemos. O apelo de hoje é fazer com que as crianças tenham um tempo reservado para pedir perdão dos seus próprios pecados, nominalmente, seja escrevendo ou desenhando. Nos encontramos no próximo vídeo com as orientações do próximo dia.